sobre o tema caridade. E que maravilha ainda não falar apenas da caridade, mas falar da caridade ensinada, trazida e refletida pelo apóstolo Paulo. Quando nós estamos lendo sobre as palavras de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, não há como nós não nos emocionarmos com as palavras, com as mensagens trazidas pelo apóstolo Paulo. Eu vou inicialmente, me permitam, fazer a leitura do item 6 deste capítulo, porque a partir desta leitura nós vamos refletir sobre cada frase, cada palavra trazida por Paulo, entender o alcance dessas palavras, como traduzi-las em caridade em nossas vidas. Não basta nós lermos, é necessário compreendermos o sentido e o alcance dessas palavras para que seja mais facilmente possível introduzi-las na nossa vida, realmente nas nossas atitudes diárias. Então, o item 6, lá realmente do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nos diz assim. E essas palavras de Paulo constam da sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Então diz: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até a ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, nada sou. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Belíssimas as palavras de Paulo. Vamos entendê-las em todos os seus detalhes, em todo o seu alcance. Mas, considerando que nós estamos falando e abordando o item do capítulo Fora da Caridade não há salvação, vamos entender um pouquinho deste capítulo? É importante para que nós possamos compreender por que as orientações trazidas por Paulo estão inclusas nesse capítulo e por que a caridade, na verdade, nos traz a salvação. E o que significa salvação? Ouvimos, fora da caridade não é salvação. Mas o que é ser salvo? O que significa ser salvo? O que a doutrina espírita nos fala, nos orienta sobre isso? Para o espiritismo, salvação é a liberdade. É a liberdade que o espírito alcança, não mais precisando viver em mundos materiais. Porque liberta-se das imperfeições, liberta-se da necessidade de viver em mundos materiais, porque alcança a perfeição e a felicidade, alcança todo o saber, toda a arte, toda a inteligência. Salvação significa liberdade, portanto, das nossas imperfeições, da prática do mal a nós mesmos e aos outros. Significa a libertação do apego e dos prazeres ainda que o mundo material nos proporciona. Significa a verdadeira conquista do reino de Deus em nossas vidas, onde quer que estejamos.
mesmo no mundo material ou no mundo espiritual. A salvação é quando nós nos libertamos de todas as mazelas que ainda nos conduzem ao distanciamento de Deus e realmente conseguimos sentir o reino de Deus em nossos corações, aqui ou na terra. Por isso, que quando nós praticamos a caridade, alcançamos essa libertação, mesmo estando encarnados. E é isso que nós vamos entender, como a caridade nos traz a verdadeira libertação e a verdadeira felicidade, não apenas no mundo espiritual, mas já na terra. E quando nós falamos e entendemos o que significa salvação, que é essa libertação das nossas imperfeições, nós percebemos que ela precisa ser conquistada por cada um. Na verdade, através do bem, do estudo, da resignação que se alcança diante dos sofrimentos, do trabalho, da prática da caridade, da vontade real e sincera de desejar seguir os caminhos do Mestre, nós vamos pouco a pouco nos aproximando dessa verdadeira caridade, dessa verdadeira salvação. Mas essa salvação, ela é uma conquista individual. Na verdade, quando nós refletimos sobre salvação, naturalmente refletimos sobre Jesus, porque ele veio nos dar o exemplo da verdadeira caridade. Ele veio, na verdade, nos ensinar o amor, que é a caridade em ação. Mas ele não veio fazer por nós aquilo que nos cabe. Jesus não veio salvar a nós pelo seu testemunho. Não. Jesus veio nos dar o roteiro, o caminho para que nós mesmos pudéssemos alcançar essa salvação. Ele veio, portanto, nos orientar, nos encaminhar, trazer aquele roteiro sublime, aquele roteiro seguro que verdadeiramente faria com que nós alcançássemos a perfeição, a salvação, e que nós encontrássemos o reino de Deus em nossos corações. Portanto, ele nos mostra como chegar à salvação. E ele nos mostra que esse caminho se faz através da caridade. Jesus, enquanto aqui esteve, ele só vivenciou o bem. Jesus, enquanto aqui esteve, viveu a caridade em todos os momentos da sua vida, em pensamentos, palavras, ações e emoções. Ele vivenciou o amor, a caridade na sua expressão maior. Portanto, é por isso que ele é o nosso modelo, o guia que nós devemos seguir para chegarmos, alcançarmos a tão sonhada salvação. Então, como nós percebemos, Jesus já nos trouxe o caminho, que é a caridade. E a caridade, portanto, é a salvação. Por quê? Porque ela é um princípio universal. Ela nos dá acesso à felicidade suprema. A caridade não é exclusivista. A caridade, ela não é vivenciada apenas por uma religião, por um credo, por um povo, por uma cultura. Não. A caridade, ela é universal. Jesus, quando aqui esteve, vivenciou a caridade, o amor. Ele não tinha uma religião específica. A sua religião era o amor através da caridade. E é exatamente por isso que a caridade é a salvação para todas as criaturas, porque é o ponto de convergência de todas as religiões. Quando nós conseguirmos alcançar o sentido sublime da caridade, quando nós percebermos que ela não é exclusivista, que, na verdade, todos nós, quando nos olharmos com verdadeira fraternidade, quando nos percebermos verdadeiros irmãos, conseguiremos compreender que a caridade une as criaturas e não as distancia de ninguém. Portanto, a salvação não vem através de uma fé religiosa específica, de um credo, de uma igreja, de um local. Vem através da caridade, que é o amor em ação. E aí vamos, então, agora,
quando nós já compreendemos um pouquinho do que significa a salvação e do porquê a caridade é o caminho, precisamos agora realmente entender o que é a caridade. E vem Paulo, ele maravilhoso, apóstolo, querido, transformado para o bem, nos ensinar, nos dizer, com as suas palavras sublimes, o que é a caridade. Quando nós estamos refletindo sobre as palavras que foram ditas e lidas, nós percebemos que ninguém compreendeu tão perfeitamente, escreveu de forma tão sublime, com tanta compreensão sobre a caridade como Paulo de Tarso. Na verdade, quando nós pensamos e lemos as palavras dele, nós podemos fazer aqui um paralelo com as palavras ditas por Gandhi, quando ele se refere às escrituras cristãs. Gandhi uma vez disse que se todas as escrituras cristãs se perdessem e restassem apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido, porque ali estava a essência do cristianismo. E em relação aos textos paulinos, nós poderíamos fazer uma comparação similar. Se todos os textos paulinos, todas as epístolas paulinas se perdessem, mas restasse apenas a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, nada estaria perdido. Certamente é o mais belo poema das Escrituras, desde o Sermão do Monte, porque ali Paulo demonstra a completa compreensão e entendimento do que é a caridade. E vejam, em algumas traduções, a palavra caridade ela foi substituída por amor. Então, é a prova clara de que caridade e amor são uma coisa só. A caridade é a vivência real e efetiva do amor. Ele compreendeu, portanto, a noção verdadeira da caridade. E se nós conseguíssemos vivenciar todos os dias, refletindo sobre as palavras de Paulo, certamente nós estaríamos sendo estimulados todos os dias ao verdadeiro amor, à verdadeira depuração de cada um de nós. Quando ele nos mostra o sentido global e verdadeiro da caridade, ele nos mostra que nós precisamos não ter caridade, nós precisamos possuir a caridade em nosso coração. Não é algo que eu adquiro de fora para dentro, mas é algo que nasce, vem de mim, vem, na verdade, decorrente de uma conquista, de um estado d'alma. Claro, com esforço, com dedicação, com trabalho, com estudo, mas é uma conquista. E é isso que ele vem nos mostrar. Vamos, então, agora refletir sobre cada frase, sobre cada reflexão trazida por Paulo. E ele começa nos dizendo: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. O que será que Paulo quis nos dizer com essas palavras? Na verdade, ele compara a falta de caridade à frieza do metal, que pode ressoar, mas não tem música por si mesmo. Se nós pensarmos bem, a caridade está para o homem, como o sineiro está para o sino. Se não houver ali as mãos do homem, do sineiro, a tocar o sino, a música não se faz presente. Se não houver a caridade a impulsionar o homem, o amor não chega. O nosso coração será frio como metal. Por isso, de nada adianta o homem sem a caridade que o impulsione a vivenciar o amor, a descobrir o amor, a realmente manejar o amor em todas as suas ações. E é por isso que diz: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou frio. De que adianta ter o conhecimento? Falar a língua dos homens e dos anjos significa ter conhecimento, ter cultura. Mas de que adianta tudo isso se o meu coração não tiver amor?
Caridade é amor. É frio, como o sino que toca, mas não tem música em si mesmo. Caridade, segundo nos diz Paulo, significa ainda, se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, nada sou. Aqui, Paulo nos demonstra que a caridade compara a caridade à mediunidade. Quando fala em dom de profecias, a mediunidade é algo sublime que nos foi dado pelo Pai. Mas se não tiver uma destinação útil em benefício do outro, ela de nada vale. Assim como a caridade. Se não tiver uma destinação útil, se ela realmente não for utilizada, e a caridade significa isso. Mediunidade com Jesus é mediunidade para servir, é mediunidade para a caridade. De nada adianta termos do dom da profecia se utilizarmos a mediunidade apenas para a satisfação dos nossos interesses. De nada vale. Mas se ela estiver secundada pela caridade, ela é tudo. Conhecer todos os mistérios, ter todo o conhecimento também, ter sabedoria. Mas se a caridade não for utilizada para que aquela sabedoria, aquele entendimento, aquele conhecimento seja utilizado em benefício do próximo, é egoísmo, é vaidade, é busca pelos aplausos do mundo e não o verdadeiro objetivo de conhecer e de saber. Ter fé, eu posso ter toda a fé. Ela pode ser robusta e inabalável, transportar montanhas. Mas se ela for desprovida de obras, nada vale. Fé é importante, mas ela precisa estar secundada pela caridade. Fé sem obras é morta. E é isso que nos ensina Paulo. Percebam, então, o conhecimento, a grandeza de entendimento, da extensão do que significa ser caridoso, que Paulo nos apresenta em sua epístola. Mas ele ainda diz, e se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. Por que será que ele disse isso? O que ele quis dizer? Qual o alcance das suas palavras? Distribuir todos os bens sem caridade é apenas esmola. No ato da beneficência, que é o bem, que é a caridade, eu preciso estar verdadeiramente imbuída dos verdadeiros sentimentos, nobres sentimentos. Eu verdadeiramente preciso querer ajudar, amparar, enxugar a lágrima do meu irmão. Porque se aquela caridade estiver, na verdade, desprovida, se aquele bem, se aquela ajuda, aquela distribuição estiver desprovida da verdadeira caridade, eu sempre me coloco numa condição de superioridade, de soberba. Aquele bem que eu distribuo, aquela ajuda, ela não socorre, ela humilha, ela pequena o outro. Faz com que o outro se sinta ainda menor, quando o objetivo da verdadeira caridade é sustentar e levantar. O objetivo de distribuir um bem não é dar uma esmola, mas é de repartir, com verdadeiro sentimento de amor, o que tu tens para com o teu irmão. Por isso, distribuir todos os bens sem caridade não tem valor. O que significa entregar meu corpo para ser queimado sem caridade? Significa sacrifício pessoal, autoflagelação. De que adianta eu me autoflagelar, como tem tantos que flagelam os próprios corpos? A quem aproveita? A satisfação dos seus interesses? Me flagelo para conseguir uma graça? Graça pessoal? Graça para ti mesmo? Não é esse o sacrifício que o mestre nos pede.
Se tu resolveres flagelar o teu corpo, macerar o teu corpo, sacrificiar o teu corpo, que seja a caridade pelo sacrifício, que tu deixes de comer para alimentar a boca dos teus filhos, porque aí sim, tu estás macerando, autoflagelando, colocando o teu corpo para ser queimado, mas não por ti mesmo, mas pela caridade, pelo amor ao próximo. Quantas pessoas jejuam, quantas pessoas fazem muitas promessas, maceram o seu corpo, para conseguirem o quê? Algo para si mesmas? Apenas para a satisfação dos seus interesses? Não. Se nós tivermos que macerar a nós, que seja a autoflagelação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa busca pelo poder. É isso que eu tenho que macerar, é isso que eu tenho que sacrificiar. É esse tipo de sacrifício que Jesus nos ensinou e Ele quer de nós e que Paulo vem nos dizer. Não aqueles que estão desprovidos da caridade, quando não é ela que secunda uma flagelação pessoal. Sem a verdadeira caridade, sem ela, nós não conseguimos nos elevar a planos mais superiores. Não conseguimos sair dos limites dos espíritos imperfeitos. Não que conseguiremos sair da terra, desse magnetismo que nos envolve. Porque para isso, nós precisamos nos despir do orgulho e do egoísmo. Nós precisamos verdadeiramente poder dizer um dia, eu e o Pai somos um. E para que eu possa chegar a essa condição, eu preciso vivenciar de forma imprescindível a caridade, como nos ensinou Paulo. Como nós percebemos, a caridade, ela procura, ela, na verdade, prepondera o bem geral, o bem do próximo, sobre os seus próprios interesses. Prepondera o bem geral aos seus bens particulares. A verdadeira caridade envolve sempre a renúncia de si mesmo, de si mesma. E por isso a caridade ainda nos é tão difícil. Mas se o nosso desejo, se a nossa vontade é seguirmos verdadeiramente o Mestre, como nos ensinou e como vivenciou Paulo de Tarso, é a renúncia a si, pelo outro. E essa renúncia, por mais incrível que pareça, ela nos traz uma felicidade maravilhosa, sem medidas, porque a felicidade do meu próximo é a minha também. E quando eu faço, através da caridade, muitos corações felizes, a minha felicidade é abundante. Ela transborda a minha capacidade, o meu amor. E nós nos tornamos grandes pela felicidade, pelo amor que nós distribuímos e pela felicidade daquele que nos rodeia. Mas Paulo disse mais, ele ainda não terminou. Ele diz, a caridade é paciente. Por quê? Porque, na verdade, a caridade em si, ela envolve a compreensão do tempo de cada um. Quem é paciente, quem é caridoso, sabe compreender o tempo do outro evoluir, sabe compreender o seu próprio tempo de evoluir, compreende que tudo tem o seu momento e a sua hora, e não se agonia, não se desespera se as coisas, se as suas realizações, se o bem que ele deseja e almeja fazer não acontecem exatamente na hora inicialmente prevista. Consegue compreender com paciência que tudo tem o seu momento. A caridade, ela é benigna. Bondade. Bondade é a alma da caridade. É a bondade junto com o amor que movimentam, que movem a verdadeira caridade. Porque a caridade, ela precisa estar ali, como base, tendo fundamento, o desejo real e sincero
de ser bom, de ajudar. Não importa se o outro vai ou não reconhecer, se o outro vai ou não me agradecer, não importa. Porque o que move o meu coração é o desejo de ser bom e de fazer o bem. A caridade é benigna, porque ela é a base, é a alma da caridade. Diz ainda Paulo, a caridade não é invejosa. Será que algum de nós, consegue imaginar o amor verdadeiro sendo invejoso? Não, porque quem ama não aprisiona. Quem é verdadeiramente caridoso não tem inveja do seu próximo. Quem é verdadeiramente caridoso ajuda o seu próximo como pode e dentro das suas limitações. Quem é caridoso compreende que o amor tem que fundamentar, tem que ser a base da sua vida. Consegue compreender que se o outro está numa condição melhor, é porque era a condição que ele necessitava estar. E a mim, esteja eu na condição que estiver, a minha função, a minha razão de ser é ajudar o outro. Pareça ou esteja numa condição melhor ou pior. A caridade não inveja. A caridade ajuda sempre. A caridade, diz ainda Paulo, não é temerária nem precipitadamente. E isso é sensacional. Porque para que nós possamos fazer a caridade verdadeira, com toda a sua possibilidade de êxito, de amparo, de auxílio, ela não deve ser temerária e nem precipitada. Nem eu devo ter medo de ajudar, nem eu devo permitir que o temor me paralise as possibilidades de ajuda, e nem eu devo ser precipitada para ajudar. Porque o meu temor, com certeza, fará com que eu deixe de amparar, deixe de ajudar, deixe de auxiliar o meu próximo. E a precipitação me faz ajudar sem inteligência. Então, aquilo que é uma aparente ajuda, na verdade, será um prejuízo. Quantas pessoas têm medo de ajudar, têm receio de ajudar, porque nem sempre sabem o que aquele que vai receber a ajuda fará com aquele benefício. Se ali vai criar uma ociosidade, uma dependência daquela contribuição. Muitas vezes, será que o dar recursos financeiros não pode significar o uso para uma droga, para uma bebida? E esse temor acaba fazendo com que a caridade não ocorra. E, ao mesmo tempo, nós, muitas vezes, na ânsia de ajudar, a necessidade é tanta, eu preciso ajudar. E, sem reflexão, ponderação e bom senso, ajudamos, mas não verdadeiramente, porque também sabemos que não é apenas fazer a caridade, não é apenas dar o peixe, mas é ensinar a pescar. Então, a caridade, está querendo dizer, Paulo, para nós, ela tem que ser refletida. Se tu tens algum temor, reflete como transpor este temor, como superar este primeiro ou aparente obstáculo, mas não deixes de ajudar. Confia. O temor, o cuidado, a cautela chega, tudo bem, mas ela não deve chegar para te paralisar, mas ela deve chegar para que tu possas refletir qual é a melhor maneira de ajudar. E assim, ela nem é temerosa e nem é precipitada. Diz ainda Paulo, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. A verdadeira caridade não se preocupa se vai vir do outro um reconhecimento, porque o que busca o verdadeiro caridoso, a verdadeira caridade, é simplesmente ajudar e ser útil. Nós muitas vezes dizemos, fiz tanto, ajudei tanto esta pessoa e olha como ela me retribui. Será que o que eu fiz foi a verdadeira caridade? Não. Porque a única e a verdadeira
o verdadeiro reconhecimento, retorno que o caridoso busca é a paz do seu coração. Só basta para ele o reconhecimento de Deus, porque Deus sabe o que se passa em seu coração. Não se ensoberbece, eu não me sinto melhor do que ninguém, eu não me sinto superior a ninguém, eu não desejo que o mundo me aplauda, eu não sou ambiciosa, eu não busco com a caridade ambição, crescimento, poder, sucesso, aplauso ou vaidade. Nada disso é caridade. Não busco os meus próprios interesses, eu não estou ali fazendo uma caridade para conseguir a satisfação do meu interesse. Nada disso é caridade. Porque o único reconhecimento, a única coisa, a única recompensa que a caridade precisa é, na verdade, o tesouro da alegria que sente o seu coração a fazer o bem. É aquela consciência tranquila, em paz e serena. É a felicidade íntima que nós vamos obter quando nós fazemos a caridade. A caridade não se irrita e não suspeita o mal. E por quê? Porque a caridade, na verdade, é serenidade. A verdadeira caridade, quem é sereno, está envolto em serenidade, porque está embalado pelos ideais superiores de auxílio, de amor, não dá lugar à irritação ou à desconfiança, porque isso nasce de corações ainda impuros, imperfeitos, egoístas e orgulhosos. Mas a verdadeira caridade tem sempre junto com ela a serenidade. Caridade não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. A verdadeira caridade tem total senso de justiça. A verdadeira caridade não julga precipitadamente, não discrimina os seus irmãos. A verdadeira caridade é sempre justa. Esteja quem estiver naquele momento, sendo o objeto da sua análise, da sua observação. Seja um familiar, seja um estranho. Quem é verdadeiramente caridoso é justo, independente de quem esteja ali diante de uma análise. Quando nós gastamos o nosso tempo, a nossa energia, julgando, criticando, condenando, nós não somos caridosos. Quem gasta as suas energias e o seu tempo julgando, criticando, não tem tempo de amar, não tem tempo de ser caridoso. E é por isso que ela não se rejubila com a injustiça, mas ela se rejubila com a verdade. A caridade ainda tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Os anjos da caridade, que Deus nos permitiu conhecer na terra, e foram muitos, eles se submeteram aos maiores sacrifícios para que eles pudessem cumprir, e bem cumprir, as suas missões. Quando nós lembramos de todas as lutas, de todos os sofrimentos que Jesus passou por amor, porque Ele ama, Ele é caridoso, logo, Ele tudo tolera, Ele tudo crê, Ele tudo espera, Ele tudo sofre. Ele sofreu por nós, os apóstolos sofreram por nós. Chico Xavier, Paulo de Tarso, que nós estamos a falar dele, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, todos eles são, na verdade, cartas magnas da caridade, que o céu trouxe para nós como uma bússola, para que nós não nos perdêssemos do verdadeiro caminho do amor incondicional. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, significa amor incondicional. Exemplos nós temos inúmeros. Agora é procurar, nesses exemplos, a inspiração,
a motivação que cada um de nós precisa para vivenciar os ensinamentos de Paulo em nossas vidas. Diz ainda Paulo, a caridade nunca, jamais há de se acabar. Porque, na verdade, a caridade traduz o próprio amor. E o amor jamais se acabará. É a própria essência da vida. Tudo que existe no universo decorre do amor de Deus. Tudo, as coisas materiais ou nós, seus filhos, somos frutos do grande amor de Deus por nós. Por isso que mesmo que tudo acabasse no mundo, o amor sempre ali estaria. E, consequentemente, a caridade, que é amor. Portanto, meus queridos amigos, quando nós refletimos sobre a caridade, sobre as palavras de Paulo, nós percebemos, caridade não se restringe a um único momento de auxílio. Nós, no mundo ocidental, muitas vezes, relacionamos caridade com momentos pontuais de amparo ao próximo. Nós, espíritas, muitas vezes, correlacionamos caridade àquelas horas semanais que nós passamos na casa espírita ou numa casa de ajuda, amparando e auxiliando. Não é só isso, não é isso que significa a caridade ensinada, trazida e refletida por Paulo? Não. De que adianta eu ser caridoso naqueles momentos? Naqueles poucos momentos? Quando, nas outras horas do dia ou da semana, eu sou orgulhosa, vaidosa, imperfeita, dura, infiel, violenta? Na verdade, nós precisamos lembrar que tudo, absolutamente tudo em nossas vidas está conectado. Todas as nossas atitudes estão conectadas com o ontem, com o hoje e com o amanhã. Tudo está interligado. Portanto, a caridade não é para ser exercida num único momento. A caridade é para ser exercida todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. E é por isso que nós não podemos deixar de refletir e de estarmos vigilantes sobre tudo o que fazemos. Porque é exatamente num desses momentos de invigilância que nós deixamos ainda os nossos instintos inferiores preponderarem sobre o ser que eu desejo me tornar. Para que eu possa me tornar uma pessoa realmente caridosa, eu preciso vigiar tudo o que eu faço, para que eu comece a domar as minhas imperfeições e possa um dia ter essa caridade plena, esse amor pleno, não virá num estalar de dedos, mas decorre de muito esforço, de muito empenho, de muita reflexão, de muita perseverança, de muita dedicação, de muita fé. E Paulo diz ainda, e ele coloca a caridade acima da própria fé e da esperança. E por que que ele faz isso? Porque a caridade é a virtude por excelência. Se nós formos pensar bem, fé é importante, a esperança é importante, mas a caridade é muito mais. Fé, eu tenho fé. Esperança, eu tenho esperança. Mas caridade, eu não tenho caridade. Eu sou caridade. A caridade significa um estado d'alma, uma conquista das virtudes elencadas e exemplificadas por Paulo. A caridade é, portanto, um movimento de dentro para fora. E é por isso que ela é mais importante. Não que as outras não sejam. E é por isso que ele resumiu as virtudes, as suas pregações, as suas mensagens nas três. Mas ele fala que a caridade é a mais importante. E o que é mesmo a caridade? O amor em ação. O amor será sempre o sentimento mais nobre, mais sublime de todos. É por ele que nós devemos viver. É para tê-lo em nossas vidas, é para vivenciá-lo na sua expressão maior, que nós temos que trabalhar, e trabalhar todos os dias. Portanto,
Caridade não é só doar. Caridade é como se está doando. Eu preciso refletir, precisa haver em mim um processo de inteligência, de intelectualização, de consciência do meu comportamento caridoso, para que eu possa realmente avaliar e saber se a caridade que eu realizo, eu estou fazendo-a da melhor maneira possível, da maneira como nos orientou Paulo, da maneira como Jesus a vivenciou. Então, não é só doar, mas é como nós doamos, como nós amparamos, como nós auxiliamos. E lembremos, nós estamos aqui falando da caridade, a necessidade da caridade, como nos ensinou Paulo, lá nas Escrituras. Mas o Evangelho, a doutrina espírita, não fala de caridade diferente. A caridade, quando nós estudamos no livro dos Espíritos, que é questionado aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, os Espíritos nos falam do BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O BIP, porque o BIP, na verdade, sintetiza tudo o que foi dito por Paulo. Benevolência e amor é fazer o bem, é gostar de ajudar, é se preocupar com o próximo, é auxiliar o próximo. Indulgência é evitar de olhar apenas os defeitos do outro, de condenar e de julgar. A indulgência é procurar não destacar o que o outro tem de ruim, mas aquilo que tem de bom. Reconhecendo em si também um ser imperfeito e que precisa da indulgência do outro. O perdão, na verdade, nos leva à condição de não mais odiar, de não mais nos magoarmos, de não mais querermos vingança. O perdão significa a libertação de nós mesmos e nos aproxima da elevação maior. E é por isso que a síntese do programa de amor vivenciado e exposto por Jesus está no BIP: benevolência, indulgência e caridade. Portanto, não há diferença entre o conceito de caridade espírita e o conceito de caridade trazido pelos evangelhos por Jesus quando aqui esteve. Ambos nos levam, na verdade, ao mesmo caminho, à salvação, à conquista do reino de Deus na terra. E onde nós estivermos. E é por isso que diz também a doutrina espírita que quando nós vivenciamos verdadeiramente a caridade, os nossos destinos estão encerrados, definidos, tanto na terra como no céu. Por quê? Porque quem é caridoso na terra encontra paz. E quem é caridoso no céu alcança as graças diante do Senhor. Se nós formos caridosos, seremos mais felizes, mesmo na terra. Ainda mundo de imperfeições, de provas, de expiações. Mas já conseguiremos ser felizes aqui, porque o amor será a tônica das nossas vidas. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15 ainda, que com a caridade o homem nunca se transviará. Diz o Evangelho, e eu vou ler essa parte, diz o seguinte: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Então diz, levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Nunca. Alcancemos o quão forte, o quão profunda é essa afirmação. Nunca nós vamos nos transviar se nós pautarmos todas as nossas ações na caridade. Por isso, nós precisamos realmente vivenciá-la em nossas vidas. E nós já estamos aí finalizando as nossas reflexões desse momento, mas eu trago para vocês aqui uma afirmação muito interessante. Eu ouvi recentemente não, mas já há algum tempo, que no futuro nós poderemos dizer
Não fora da caridade não há salvação, mas poderíamos dizer, fora da fraternidade não há salvação. E quando eu vi isso, eu achei muito interessante e vou explicar por quê. Quando nós falamos fora da caridade não há salvação, podem prestar atenção. Nós temos uma ideia de que na caridade há um ser numa condição melhor, que ajuda, que ampara um ser que está numa condição inferior. A caridade, se ela não for bem compreendida, ela nos leva a uma noção de mais e de menos, de uma certa desigualdade entre quem doa e quem recebe. Só que quando nós falamos fora da verdadeira fraternidade, não há salvação, é diferente. Fraternidade naturalmente nos leva à condição de igualdade. Fraternidade faz com que nós sejamos iguais. A fraternidade nivela os homens, enquanto que a caridade, quando não entendida, ela pode desnivelar os homens. Então, quando nós falarmos fora da fraternidade não há salvação, nós iremos compreender verdadeiramente que nós somos iguais a todas as pessoas e que nós precisamos ver o nosso irmão, o nosso próximo, como um verdadeiro membro da nossa família universal, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, irmãos uns dos outros. E como nós estamos falando de caridade, eu vou deixar aqui para você, antes de finalizar, uma dinâmica para que você possa praticar com quem você ama. Se nós prestarmos atenção, nós nos focamos muito nos defeitos, nas dificuldades, naquilo que as pessoas ainda têm de negativo, nas suas imperfeições. Mas a dinâmica da caridade é diferente. Nós vamos, na verdade, fazer algo bom. Vamos destacar uma virtude que aquela pessoa tem, ou várias. Então, escolha alguém que você goste, do seu convívio, familiar ou não. E aí você vai fazer a seguinte dinâmica. Você vai chegar junto a essa pessoa e vai pedir que ela lhe faça a seguinte pergunta: você gosta de mim? A pessoa vai lhe perguntar: você gosta de mim? E aí você vai responder: sim. E aí peça para a pessoa lhe responder: por quê? E nesse momento, você vai externar todas as razões, ou algumas delas, pelas quais você ama, pelas quais você gosta, pelas quais você admira aquela pessoa. De modo que aquela pessoa consiga ficar feliz. E aquilo, com certeza, foi um gesto de caridade. Ao invés de condenar, eu estou ali destacando o que a pessoa tem de bom. Vivendo, tentando viver, mesmo que de forma ainda tão singela e pequena, um pouquinho da caridade ensinada por Jesus, trabalhada, refletida pelo apóstolo Paulo de Tarso. E agora sim, para finalizar, eu trago um poema. Que algumas pessoas que nos acompanham sabem sempre que no fim das nossas reflexões nós preparamos um poema para fechar com uma mensagem final as reflexões trazidas. E como estamos falando da caridade, o nome da poesia é Caridade. Paulo, o apóstolo de Jesus, traz epístola de grande luz. Fala da verdadeira caridade, mostra-nos a sua beldade. Diz que ela tudo tolera, tudo crê, sofre e espera. Paciente, benigna e sincera, eleva-nos a outra esfera. Não é invejosa, nem ambiciosa, não se ensoberbece, nem se aborrece. Não é egoísta, nem gosta de injustiça, busca só a verdade e toda a bondade. Não é temerária na conduta diária, nem precipitada na graça doada. Sem caridade não adianta a inteligência que só encanta.
pois é metal frio que soa, mas no coração não entoa. Sem caridade, para que profecia, se a consciência não se amplia? É ter fé que transporta montanhas, mas não muda nossas entranhas. É ainda distribuir bens aos pobres, sem fazer de nós seres nobres. Como diz Paulo na epístola dada, sem caridade não somos nada. Ela é a virtude mais importante, pois nos dá vida abundante. Junto com a fé e a esperança, a salvação nossa alma lança. Portanto, caridade é amor, como Jesus, o Salvador. Beleza, doçura e esplendor, presente sublime do Criador. Muito obrigada.